torcedor do Flamengo ficou preocupado com mais uma derrota, mais um fiasco diante do São Paulo na noite de quarta-feira, resultado que significou a eliminação da Copa do Brasil. Como registramos no vídeo anterior, 4-1, 2-1 e 3-0. Nesses três jogos, um pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil, o placar agregado de 9-2 para o São Paulo. Isso a menos de uma semana do confronto contra o Racing pela Copa Libertadores da América. O torcedor do time do Flamengo, que não acompanha muito atentamente o futebol argentino, ficou preocupado. Só que a coisa está mais confusa ainda pelos lados de Avellaneda. Pois é, o Racing sofreu nova derrota na noite dessa quinta-feira. Os argentinos deram uma ajeitada na temporada, o campeonato só vai começar no ano que vem por conta da pandemia, e o calendário que era sintonizado com a Europa voltará a ser como no Brasil, do início até o final do ano, não do meio de um ano até a outra metade, né, do ano seguinte, no caso. E a Copa da Liga Profissional está sendo disputada, a competição dividida em grupos, e o Racing já está eliminado, né? Perdeu 4 jogos seguidos. Na noite dessa quinta-feira, foi batido em Tucumã pelo Atlético local, time que tem disputado, inclusive, a Copa Libertadores da América com certa frequência, 2-0. O Racing jogou dessa vez com o time reserva, poupou os seus titulares, o técnico Sebastião Becassese, pensando, evidentemente, na partida da terça-feira contra o Flamengo. Mas, ainda assim, nos jogos anteriores, atuando com a equipe titular, o Racing foi batido 4-1, foi a vitória do próprio Atlético de Tucumã jogando em Avellaneda, ou seja, no jogo fora de casa contra o Racing. Depois o Racing visitou a União Santa Fé, perdeu por 2-0, e ao voltar a seu estádio no final de semana passado, foi batido pelo Arsenal de Sarandi por 2-0. Portanto, são 10 gols sofridos em 4 jogos, apenas um gol marcado, 287 minutos, ou seja, mais de 3 partidas inteiras sem fazer um gol. Bem complicado, né? O último gol que o Racing marcou foi contra o Atlético Tucumã, naquela derrota por 4-1, gol marcado quando o time já estava perdendo por 3-0. Maurício Martínez fez o chamado gol de honra. E o Tucumã ainda fez mais um golzinho, né? O Atlético Tucumã ainda fez o 4º gol naquela oportunidade, mesmo jogando fora de casa. Então, depois de 3 vitórias seguidas na Copa Libertadores, o time desandou. E, para piorar, um dos poucos potenciais titulares da equipe que estavam em campo nessa noite de quinta-feira, Cvitanich, o experiente centroavante, sentiu uma lesão na virilha, saiu de campo chorando e passa a ser grande dúvida para o jogo diante do Flamengo na terça-feira em Avellaneda, no estádio do Racing, do tradicional e belíssimo cilindro. Ou seja, a situação, se no Flamengo não anda bem, no Racing está pior ainda. O time está virtualmente eliminado dessa competição e há problemas sérios também fora das 4 linhas. O presidente Victor Blanco não está se entendendo bem com o Diego Milito, que é um grande ídolo do clube, nome fundamental na conquista do Campeonato Argentino em 2014. Né? O Racing ficou 13 anos na fila e ganhou naquela oportunidade do campeonato, tendo o Milito de volta à sua casa, ao seu clube de origem, ajudando e muito o clube a ganhar o campeonato. Ele se transformou em dirigente, teve importante participação na formação da equipe campeã argentina em 2019, e ele tem tentado algumas investidas, né? Feito algumas solicitações a reforços, melhorar a estrutura, etc. E o presidente do clube não tem barrado. Houve uma outra situação muito constrangedora, porque o presidente, juntamente com outro dirigente, eles tiveram contato com o técnico Sebastião Becassese em meio a essa crise técnica da equipe, sem falar com o Milito, passaram por cima do Diego Milito, que nada satisfeito não foi até Tucumã. E, inclusive, antes da partida da noite dessa quinta-feira, o presidente Blanco disse à imprensa que falaria com o Milito entre sexta-feira e sábado, né, tentando aparar as arestas. Vejamos se isso vai acontecer, mas o fato é que o time até que não fez uma partida ruim contra o Atlético Tucumã, garotos no time, um time muito jovem, não teve um desempenho considerado ruim, até pela análise da imprensa local, dos amigos da imprensa argentina, mas, convenhamos, né, perdeu de novo, poupou os titulares, talvez o Sebastião Becassese, que é aquele técnico cabeludão, ex-auxiliar do Jorge Sampaoli, que já tem até alguma experiência, né? Foi técnico do Defensa e Justiça e até eliminou o São Paulo
em 2017 da Copa Sul-Americana em pleno Morumbi, à frente daquela equipe de Florencio Varela, ali nos arredores de Buenos Aires. Mas pode até ter encontrado algumas alternativas aí para tentar ajeitar a sua equipe para o jogo contra o Flamengo na terça-feira. Importantíssimo desfalque da equipe do Racing, só volta a jogar no ano que vem. O Marcelo Dias, o meio-campista, né, volante chileno, excelente jogador, com muita experiência na Europa, jogou muito tempo na Alemanha, e que até interessou o Flamengo, dado momento, o Flamengo acabou não conseguindo contratá-lo. Esse jogador sofreu uma lesão grave, e com cirurgia no joelho e tudo mais, só volta a jogar em 2021, parecida com a situação do Thiago Maia. Portanto, é um jogador que também desfalcará o Racing nesses dois confrontos diante do Flamengo. Então, o cenário é, o Racing vem muito mal, o Racing está vivendo uma crise terrível, é impressionante como o fio virou rapidamente, de um bom momento na Libertadores, quando fez 4 jogos, depois de jogar durante meses por conta da pandemia. O time primeiro perdeu em casa para o Nacional de Montevideo, tendo uma expulsão, jogando um bom tempo com um homem a menos, mas não jogou mal. Tomou um gol, criou várias oportunidades, terminou pressionando o adversário, mesmo com apenas 9 homens na linha. Depois conseguiu vencer os 3 jogos contra os adversários, Estudiantes de Mérida, o Aliança Lima e o Nacional em Montevideo. Devolveu a derrota sofrida em casa para o time uruguaio. Acabou se classificando em segundo pelo saldo de gols, por isso enfrentou o Flamengo nessa fase. O Flamengo se classificou em primeiro em sua chave, mas jogou bom futebol, até animou a torcida naquele momento, o time do BKSS. Mas quando voltou o futebol a ser disputado na Argentina, o time desandou. O time se perdeu completamente e vem agora colecionando derrotas. E até o meu amigo Sérgio Trivela me alerta, o especialista em futebol argentino. Em 1999, jogando a extinta Copa Mercosul, aliás, naquele ano o Flamengo foi campeão da Copa Mercosul, vencendo o Palmeiras na decisão no antigo Parque Antártico, empatando aquele jogo em 3-3 e ganhando o torneio, porque já havia vencido o jogo de ida no Rio de Janeiro. Jogo pertinho do Natal, até foi disputada aquela partida. Então, pela antiga Mercosul, naquela edição de 99, vencida pelo Flamengo, o Racing colecionou 6 derrotas consecutivas. Se o Flamengo vencer os 2 jogos, o Racing chegará a essa quantidade de derrotas seguidas também. Lembrando que o Flamengo jogará no sábado contra o Coritiba, contra o Racing na terça-feira, e não terá jogo no final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Motivo, o jogo seria contra o Grêmio também joga Libertadores na quinta-feira e não poderia jogar no sábado contra o Flamengo, porque o intervalo seria muito pequeno. O domingo, dia 29, será dia de eleições aqui no Brasil, então não tem futebol. E também, mesmo que jogassem no domingo, aí ficaria muito curto o período entre o compromisso pelo Brasileirão e o jogo do Flamengo contra o Racing, jogo de volta no Rio de Janeiro. Portanto, o Flamengo terá um período de 1 semana entre a primeira e a segunda partida contra o Racing pela Copa Libertadores. Será o maior período de treinamento sem compromisso, sem jogos do técnico Rogério Ceni desde sua chegada ao clube carioca. Portanto, terça-feira, às 9h30 da noite, no Cilindro de Avejaneda, teremos um confronto entre 2 equipes em crise. E no caso do Racing, uma crise dentro e fora do campo. No Flamengo também, né? Os problemas fora de campo são bem conhecidos. Aliás, vou até colocar embaixo aqui na descrição do vídeo o link para o meu texto do dia 2 de janeiro no blog do All Sport, no qual eu alertava para os problemas internos que poderiam dificultar as coisas pelos lados rubro-negros em 2020. É evidente que o Flamengo não perdeu para o São Paulo, foi eliminado por isso exatamente, só por isso, mas o contexto merece ser analisado com um olhar um pouco mais atento. Convido você à leitura, caso você ainda não tenha lido esse texto que segue valendo tantos meses depois. Ok? Valeu e saudações!